Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genária Viana. Mais um vídeo, né, para a turma do sexto ano. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, tá? Tia Arli também está bem, morrendo de saudade. Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês, eu vou fazer uma revisão geral, né, do capítulo 11. O capítulo 11 ele foi fechado no vídeo anterior, né, com as correções todas feitas aí por mim. Espero que vocês tenham colocado o capítulo 11 com relação ao conteúdo, as correções em dia, tá bom? Então, eu vou aproveitar, né, já que temos um tempinho para P2, vocês estão na semana aí da avaliação da P1 do segundo trimestre, né? Vocês estão fazendo essa avaliação com o capítulo 9 e com o capítulo 10. E na P2 do segundo trimestre, o conteúdo será o capítulo 11 e o capítulo 12. O capítulo 11 ele já está fechado, então já que temos um tempinho aí, né, pela frente, eu vou aproveitar essa videoaula para fazer uma revisão de todo o conteúdo trabalhado aí do capítulo 11, ok? No capítulo 11, valor do planeta, né? Trabalhamos aí toda a questão dos recursos naturais, né? Essa situação que a cada ano ela vem sendo discutida de uma forma diferente, né? Mas isso ao longo do tempo, isso nunca foi assim. Durante muito tempo, o ser humano acreditou que os recursos encontrados na natureza, como a água, as rochas, o petróleo, poderiam ser explorados de uma grande escala, que não haveria, né, não teria fim. Mas com o passar do tempo, isso precisou ter um outro olhar para estes recursos naturais. Então, nas últimas décadas, porém, existe uma maior preocupação de buscar progresso e bem-estar. Então, por exemplo, o uso da bicicleta, andar a pé, né? Coisas que na nossa atualidade ela está totalmente diferente do que acontecia antigamente, que as pessoas usavam muito o meio de transporte como a bicicleta, até mesmo, né, que pensando no seu bem-estar. Que bom que com o passar do tempo, isso está mudando, né? O que eu tenho visto aí nos últimos tempos é que a sociedade humana está começando a praticar atividades que no passado era muito comum, né? E essa distribuição dos recursos naturais no planeta, ela, como eu disse ainda há pouco, no passado não tinha essa preocupação, né? Achava-se que os seres humanos achavam que o que existia na natureza, o que a natureza produzia, jamais teria fim. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Os recursos naturais ele tem que ser visto cada vez mais com um olhar diferente de zelo, né? Cuidado, pensando aí nas próximas gerações, ok? Então, o capítulo de vocês, ele veio trazendo esse assunto, é um assunto muito legal de se trabalhar, né? Um assunto que a gente vive isso no dia a dia, como é distribuído esses recursos, como é feita a classificação desses recursos em recursos renováveis, né? Que é o que a natureza produz, recicla e repõe, esses são os renováveis, e os não renováveis, é aquele que a natureza produz, mas ela não tem a capacidade de repor e muito menos de reciclar. Então, existe aí essa classificação para os recursos naturais, tá bom? Um outro assunto que o texto, né, do conteúdo de vocês trouxe foi o uso dos recursos naturais no dia a dia, como, por exemplo, o uso dos combustíveis, né, para a locomoção dos automóveis. Então, com o passar do tempo, chegando aí na nossa atualidade, o ser humano ele acabou se tornando bastante dependente desses recursos naturais.
Exemplo disso, né? Quem tem carro, moto, enfim, precisa do combustível para fazer esses automóveis se locomoverem, senão não tem como, né? Então acaba tendo aí essa relação de dependência mesmo dos recursos naturais no dia a dia. Também no conteúdo falou-se de desenvolvimento sustentável, é um assunto que, para a nossa atualidade, né, é um assunto moderno, fala-se muito nesse tema, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mas antigamente não era assim. Isso começou a surgir essa preocupação com os recursos naturais, né? E surgimento desses novos termos, com desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, somente a partir da segunda metade do século XX, cerca de 200 anos depois da invenção da máquina a vapor. A sociedade passou a discutir a necessidade de rever, né, a sua relação, a relação do ser humano com a natureza. E essas discussões começaram em 1972, em Estocolmo, capital da Suécia, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, realizou uma conferência sobre meio ambiente humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo. Desde então, desde essa conferência em 1972, a ONU ela promove, né, várias conferências com o objetivo de reduzir as ameaças dos recursos naturais e a vida no planeta. Então, vocês podem fazer essa análise que eu estou falando com vocês na própria apostila de vocês, na página 8, e vocês vão observarem as conferências, né, começou em 1972, depois teve em 1992, 1997, 2002, 2012, né, fazendo com que, criando regras e objetivos cada vez mais voltado para esse cuidado com o meio ambiente, tá? E a partir daí surgiram, né, esses termos tão atuais para a nossa vida, que é o desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, que é tão comum hoje no dia a dia de todos nós. Fonte de energia, né? Também falamos sobre isso, as principais fontes de energia. Lembrando que o Brasil ele faz parte de um grupo de países que é produtor de outras fontes de energia, não só a usada no nosso dia a dia, mas diversas outras fontes de energia, como a solar, a eólica, né? Uma série de fontes de energia que vem surgindo ao longo do tempo, chamado de energia limpa, e o Brasil está dentro desse grupo de países produtores dessas fontes de energia. Lembrando que vocês, alunos do 6º ano, eu quero falar com vocês o seguinte: essas fontes de energia, nem toda massa populacional, ou seja, nem toda a população brasileira, por exemplo, consegue ter acesso, né? A gente sabe que a gente ainda paga muito caro pela energia que utilizamos no nosso dia a dia. Não deveria ser assim, né? Já que o Brasil é um desses produtores mundiais de energia. Mas isso, né, mais à frente vocês vão aprender quais os motivos que levam a essa energia ainda se tornar um pouco cara para essa massa populacional. Mas o que importa vocês saberem aqui, através do conteúdo, é que o Brasil produz outros tipos de energia, tá? Além dessa que utilizamos no nosso dia a dia, ok? Como, por exemplo, a que eu acabei de citar, eólica, solar, entre outras. Na apostila de vocês têm uma tabela desses tipos de energias, tá? Chamada de energias limpas, renováveis, né? Então, vocês podem também dar uma olhadinha nessas tabelas. Fontes de energia não renováveis. Então, também falei muito disso. Falei do quê? Do petróleo, né? Os principais distribuidores, os principais produtores desse tipo de energia, tá?
Na apostila também tem toda uma tabela de distribuição, como é encontrado esse petróleo, né, na natureza. Então, dê uma olhadinha aí, por gentileza. Foi falado do gás natural também, né? Lembrando que nós estamos falando de fontes de energia não renováveis, tá? Não renováveis é aquela que a natureza produz, porém ela não tem como repor e nem reciclar. Lá no início da apostila de vocês, tem toda essa explicaçãozinha que Tia Arli tá falando com vocês. Gás natural, carvão mineral também faz parte desse tipo de energia. Urânio, né, que é uma energia considerada perigosa, caso aconteça um acidente, o estrago é bem grande, então tem toda aí a história, os lugares aonde se encontra esse tipo de energia, tá? Então, vocês podem estar acompanhando isso aí, lembrando que eu estou fazendo revisão, a revisão de conteúdo, né, do capítulo 11. Então, eu não vou aprofundar-me no assunto dividido separadamente, porque eu já fiz isso nos vídeos anteriores. Também um outro assunto que vem no conteúdo de vocês, fontes de energia renováveis. Renováveis, aquela que a natureza produz, pode reciclar, tem a capacidade de reciclar e repor, né? Então tem toda aí, ó, a solar, né? A biomassa, que é um assunto até novo, né, para a nossa sociedade. Mas quando você pega o conteúdo de biomassa para estudar, para se inteirar do assunto, a gente descobre que está mais no nosso dia a dia do que qualquer outra coisa. Os recursos hidráulicos, né, onde o Brasil também é riquíssimo. Esse processo da biomassa, como é feito, né, tem toda aí uma colocação para vocês de como é feito esse processo da biomassa, dos recursos hidráulicos, tá bom? E também, não deixando de falar, das outras fontes de energias renováveis, né? Como eu acabei de dizer ainda há pouco, da eólica, né? Da própria biomassa também, que entra dentro desse processo de energia né, limpa, chamada de energia limpa. Além das biomassas, a energia hidráulica, há diversos outros tipos de energias renováveis, como a energia eólica, a solar, a geotérmica, né? Que muitos não sabem, mas é a energia produzida a partir do calor proveniente do interior da Terra. A energia maremotriz, que é a produzida a partir da oscilação das marés. Então, são outras fontes de energias que não só o Brasil, como diversos países no mundo, estão adotando, né, chamadas de energia limpa. Essas fontes de energias descobertas há pouco tempo, comparada às demais. Ok, meus amores? Então, ó, essa foi uma revisãozinha geral do que já tínhamos trabalhado no capítulo 11. Lembrando que mais próximo aí da prova, eu vou voltar de novo ao conteúdo, tá? Pra galerinha aí do 6º ano. Então, espero que vocês, que o capítulo de vocês, o capítulo 11, já esteja prontinho, tá? Quem quiser me enviar a foto para eu verificar, fique à vontade, tá bom? Estou à disposição de vocês. Até o próximo vídeo.